mas avisa para ela não torrar tudo porque a metade é de Otávio. O joalheiro acredita que nem tem dinheiro para comprar aquele colar só de bater o olho nele, pois joias assim geralmente estão em mãos das realezas ou de bilionários, e a moça só poderia vendê-lo tendo um documento comprovando a origem da peça. Maricruz relembra ao intrometido que sua pergunta foi quanto vale a joia, nada além disso, então ele começa a trabalhar. Lúcia e Simone discordam que Miguel dê a metade da grana para Otávio, já que ele não faz nada para ajudar, mas o fazendeiro não muda de ideia pois eles estão em dívida com o irmão. Lúcia se retira para guardar o cheque e depositar depois. Simone aproveita e questiona o mau humor do amigo. O joalheiro garante que no mínimo a joia vale centenas de milhares de dólares, pela qualidade dos diamantes e das esmeraldas, e pelo valor simbólico de ser uma antiguidade provavelmente exclusiva no mundo. O homem sugere que a madame não use a joia para não ser assaltada. Maricruz retruca que não vai usar mesmo, mas é por outro motivo, e se retira. Miguel finge que está do mesmo jeito de sempre, porém só está mais cansado pelo trabalho pesado na roça e não consegue ficar apresentável como a vizinha estava acostumada a vê-lo. Simone comenta que Lúcia está desgostosa com a mudança do marido, mas ele segue insistindo que só não está tendo tempo para paparicá-la como antes pelo cansaço, e pergunta se Simone já ficou sabendo que ele vai ter outro filho com Lúcia. Serafina vai ao quarto de Otávio entregar 2 cartas que chegaram para ele. Otávio fica estático ao vê-las. Simone se choca com a rapidez para ter outro filho e nem sabe se Miguel quer receber os parabéns. Miguel assume que antes queria mesmo ter muitos filhos com Lúcia, mas agora não quer mais que o que já tem e pede que Simone se faça de sonsa para fingir surpresa quando Lúcia lhe der a notícia. Lúcia volta avisando que já mandou servir a comida, mas Miguel prefere ir tomar banho e tirar um cochilo em vez de almoçar. Simone comenta com a amiga que a única coisa que percebeu em Miguel foi cansaço pelas responsabilidades na propriedade. Lúcia lamenta que o óculos com 200 graus da míope não sirva para ela ver que o único cansaço que Miguel sente é da própria esposa. Otávio lê que Miguel está prestando contas dos lucros da fazenda e já depositou na conta dele a metade de uma venda de gado e de uma colheita, avisando que em breve vai depositar mais, e mesmo que não seja uma fortuna, confia que em breve o irmão vai ver mais zerinhos no extrato com o progresso da fazenda. Miguel também comenta que vai ser pai novamente, mas não está tão alegre como com o primeiro filho. Alessandro chega ao escritório de Carola visivelmente capenga, mas precisava vir assim mesmo para conversar sobre o cassino com a gerente. Araceli chora no cubículo que encontrou para morar e abre a porta para Teobaldo, que veio visitá-la e se preocupa com a tristeza dela. Carola comenta que também está abalada com o desfalque no cassino. Alessandro comenta que há quem diga que tudo se tratou de uma grande trapaça, mas prefere acreditar que a sócia não seria capaz de traí-lo dessa maneira e quer que ela prove isso comprando o cassino dele por uma quantidade minimamente razoável. Carola pede até amanhã para estimar um valor e fazer uma proposta. Alessandro desiste de fazer esforços para vender para outra pessoa, pois no fim das contas para ele vai dar na mesma quem ficar com o cassino, então que fique com Carola mesmo. Carola agradece a confiança e, depois que Alessandro sai, libera toda a sua euforia pela vitória. Araceli conta que chorava por não conseguir emprego. Teobaldo sugere que ela faça um curso técnico ou algo assim para ter uma profissão ao invés de querer um serviço desvalorizado, e oferece sua ajuda para ela fazer isso. Araceli dispensa porque ele não tem nenhuma obrigação de fazer isso, mas Teobaldo insiste e dá a ideia dela se inscrever num estúdio de dança para ser uma bailarina profissional, já que gostava tanto desse ofício. Araceli continua negando ajuda, então Teobaldo pergunta o que virou o tal piloto. Alessandro volta para a casa de Maricruz contando que foi ver Carola para finalmente oferecer o cassino a ela, e vai vender do jeito que for. Maricruz se decepciona pela rendição e já imagina a merreca que a vilã vai dar. Alessandro reconhece que vale mais a pena vender por uma merreca para Carola do que para um desconhecido, já que ela se esforça tanto pelo negócio. Maricruz alerta que é exatamente isso que a Cascavel quer fazê-lo acreditar com o golpe da roleta. Alessandro menciona que, mesmo que fosse verdade, não haveria como provar o golpe, então dá na mesma. Maricruz reflete um pouco e faz Alessandro ir descansar na cama dela. Carola canta vitória para a irmã, contando o que Alessandro veio fazer. Raíza menciona que a Mendonça ainda pode ser um problema, já que tem coisinha com Karen e pode colocá-lo para atacar em nome dela outra vez, mas Carola conta para a desinformada que o Emi já deu no pé e foi para casa, o que significa que a Mendonça perdeu todas as cartas na manga. Maricruz entra na hora bem imponente e quase quebrando a porta, supondo que é uma surpresa desagradável para a dupla de oxigenadas.
Carola manda ela assinar logo o atestado de derrota e ir embora para sempre, mas o único atestado que Maricruz trouxe foi o de uma pilantra chamada Carola Canseco, jogando na mesa dela uma cópia do cheque de $4.000 com a assinatura da ordinária descarada, que finge não saber do que se trata aquilo. Otávio lê a segunda carta que chegou, que infelizmente é de Lúcia implorando para o cunhado aconselhar Miguel a mudar de atitude, contando como o marido está desleixado e de mal com a vida. Lúcia culpa Otávio por isso, já que Miguel ficou assim depois que ele visitou a fazenda e provavelmente o fez se sentir culpado pelas desgraças de Maricruz. Otávio deduz que o irmão está se remoendo. Maricruz explica que aquele é o primeiro cheque que Carola deu ao apostador e ele perdeu, mas certamente já deve ter pegado outro com a vilã. Carola questiona como ela conseguiu aquilo. Maricruz inventa que o bandidinho mandou para ela por correio. Carola tenta acusá-la de complô para assaltar o apostador, mas Maricruz ignora e ameaça ir até a polícia para denunciar a vilã pela falcatrua. Raíza só consegue olhar para a irmã com cara de enterro. Lúcia acusa Otávio de ter acabado com a paz dela e de Miguel por ter se metido com Maricruz, então exige que o cunhado conserte o mal que causou. Otávio sabe que Lúcia está sendo um pouco cara de pau, mas no fundo ele realmente é o culpado de todas as infelicidades mesmo. Carola menciona que o cheque não tem nome de ninguém, mas Maricruz sabe que com a denúncia vão descobrir a verdade da origem daquele dinheiro. Carola conta que já mandou anular aquele cheque no banco, então não vale de nada, mas Maricruz considera que ainda tem valor moral, por isso veio fazer uma proposta. Doris pretende perseguir Otávio na Ilha Dourada o tempo todo para conquistá-lo. Isabel acha um horror andar com esse desespero e ainda ter que servir de orelha de vilã secundária. Doris assume que é uma doida varrida mesmo, principalmente quando está com fogo na saia. Maricruz manda Carola se esquecer de comprar o cassino a preço de banana, pois é mentira que o local esteja desvalorizado. Carola manda a rival provar isso até amanhã então, que é quando a venda vai acontecer e ela não terá mais nada a fazer, debochando que a mocinha não terá coragem de revelar o suposto parentesco que tem com Alessandro com medo de matá-lo. Carola alega que vai pagar o justo por aquela espelunca, o que nem é necessário já que Alessandro tem uma fortuna enorme e não sairia no prejuízo nem se desse de graça. Maricruz exige que Carola haja corretamente, senão nem ela nem Alessandro vão ficar com o cassino. Doris menciona amor à primeira vista. Isabel discorda que seja isso que a amiga sente, mas Doris retruca que prefere assim do que ficar igual à amiga, que baba por André e nunca recebeu uma migalha de atenção dele. Isabel confia que algum ele vai perceber, mas Doris garante que isso só vai acontecer se ela revelar seus sentimentos sem ter vergonha, assim como está fazendo com Otávio. Doris faz a amiga de mula de carga com as sacolas. Carola sugere que a Mendonça aceite que já começou derrotada nessa batalha, pois conheceu Alessandro muito mal de saúde e agora ele não é mais que um velho com o pé na cova. Maricruz não aguenta e senta um tapão na cara da boca imunda, deixando-a sem reação. Raíza agride a Mendonça para defender a irmã, mas Carola dispensa. Maricruz garante que Alessandro não vai vender esse cassino para vilã e ponto final. Carola segue provocando a suposta Maria Alessandra, argumentando que ela não pode amar tanto assim um pai que conheceu praticamente esses dias. Maricruz sabe que não pode convencer as piranhas loiras de nada mesmo, mas promete uma última vez que esse cassino não vai ficar nas mãos delas e se retira. Raíza tranquiliza a irmã, mas Carola pressente que a infeliz vai botar a boca no trombone e acabar com todo o plano. Enquanto isso nas Arábias, Karen já está sabendo que querem arranjar um casamento para ele com a filha de um sheik. Hamada explica que será um bom negócio, pois o sheik Muslim tem grande poder e respeito no país, além de que não precisa de dinheiro, apenas de um marido abastado para a filha. Karen pergunta se pelo menos vai poder voltar para Gandaia depois que se casar e gerar herdeiros com essa fulana. Hamada acredita que sim, já que o sheik vai se encarregar de cuidar de todo com o poder do parentesco com o emir. Karen permite que organizem tudo para sua união com a filha do sheik, mas alertando que vai dar um jeito de dar suas escapadas para ir atrás da mulher do cassino novamente. Maricruz bate papo com Teobaldo sobre o que fazer, pois sua única solução agora é contar a verdade para Alessandro, mas vai querer se matar se causar a morte dele com essa revelação. Teobaldo acha que a alegria vai salvar a vida do velhinho, mas Maricruz sabe que o desgosto vai matá-lo por já saber a história trágica da vida dela. Teobaldo insiste que ela não pode pensar só no pior, já que o senhor vai ficar bem depois que a emoção passar e a mocinha não tem mais opções. Karen manda Hamada avisar ao sheik que sua única condição é ser livre para viajar sozinho pelo mundo sem levar a esposa, prometendo dar netos a ele se a moça não for estéril. Karen fica mais tranquilo em saber que não vai perder Maria Alessandra para sempre.
Teobaldo comenta da visita que fez a Araceli e não adiantou de nada. Maricruz decide ir visitá-la também, mas Teobaldo acha inútil pois já fez tudo o que podia, lamentando que a menina nunca vai saber o quanto se daria bem se aceitasse os planos de grandeza que tem para ela e se contente com o namorado que não a valoriza. Maricruz fala mal de Eduardo por ser amigo de Otávio, o que significa que eles são iguais e não prestam. Teobaldo fica confuso com a certeza da dama sobre o outro piloto. Alessandro liga para Carola pedindo para ela deixar a análise do cassino de lado e fazer a proposta de uma vez, pois não está em condições de esperar até amanhã e precisa ir embora logo. Maricruz chega em casa e desaprova ao ver o que ele está fazendo. Alessandro aceita sua derrota para poder ficar tranquilo. Maricruz menciona o valor emocional que o cassino tem para ele, mas Alessandro é obrigado a deixar isso de lado. Maricruz pergunta como o adoentado imagina que a filha está nesse momento. Alessandro não sabe nem responder direito, então desconversa. Maricruz é obrigada a mostrar para ele o cheque que Carola fez ao apostador que supostamente desbancou o cassino, perguntando o que Alessandro acha disso. Mudinha faz um lanchinho enquanto estuda no livro como sinalizar vários animais na língua de sinais, até que começa a sentir uma dor muito forte na barriga e não consegue chamar ninguém para ajudá-la. Alessandro quer saber como Maricruz conseguiu esse papel e se ele foi mesmo para o apostador, já que não tem o nome dele no cheque. Maricruz apenas pede que ele acredite, mas Alessandro menciona que, mesmo acreditando, Carola pode negar e não poderão culpá-la de nada concretamente. Maricruz conta que já confrontou a vilã e foi bem isso que ela fez. Alessandro teme o que a mocinha andou fazendo para conseguir aquele cheque, mas no fim das contas ele não vale nada e sua opinião não mudará. Maricruz se sente obrigada a apresentar mais provas para Alessandro, mas ele sugere que ela não faça isso, pois vai ter um desgosto ainda maior se souber que Carola fez mais coisas. Maricruz volta a pedir a procuração para mandar e desmandar no cassino em nome dele e proteger o local das garras de Carola. Alessandro questiona tanto interesse nesse cassino, e Maricruz quase revela toda a verdade de repente. O Dr. Ortega avalia Mudinha e conta para Tobias que ela sentiu uma dor normal do início do trabalho de parto, então eles precisam ficar atentos ao processo caso ele acelere. Mudinha questiona e Tobias explica a mesma coisa para ela com sinais. Ortega pede que Tobias se encarregue de levar a menina para o hospital assim que perceber que as contrações dela aumentaram. Os dois tranquilizam a coitadinha, que parece muito feliz com o que vai acontecer. Maricruz desconversa que é a pessoa que mais ama Alessandro no mundo, por isso precisa defendê-lo. Alessandro sabe disso, e ela pede que ele também pense que está investindo no seu negócio mais amado para deixá-lo para a filha perdida. Alessandro encerra o assunto e promete tentar pedir para Carola pelo menos deixar Maricruz trabalhar no cassino, o que é praticamente impossível. Alessandro agradece tudo o que a mocinha fez por ele nesses dias. Maricruz chora escondida nos braços do pai por ter fracassado na missão. Eduardo chega em Ilha Dourada mais uma vez reclamando dessa vida de ficar de lá para cá. Otávio está de boa, até porque isso é melhor que trabalhar na fazenda debaixo do sol quente. Eduardo se retira para se arrumar e dar uma volta. Otávio também quer dar uma volta para ver se encontra Maria Alessandra. No dia seguinte, Maricruz acorda e Joanita conta que Alessandro já saiu com o motorista, aparentando estar pior de saúde. Maricruz teme que piore ainda mais com o que vai fazer, se preparando para ir atrás dele e revelar uma verdade antes que seja tarde demais. Carola se arruma especialmente para o dia que tanto sonhou desde que entrou no cassino, contando para Raíza que vai aproveitar a boa vontade de Alessandro para oferecer o menor valor possível e ainda pagar parcelado. Raíza tem a sensação de que a Mendonça ainda tem um último recurso para convencer Alessandro, mas Carola só teria medo se Karen estivesse na ilha para ajudá-la, o que não é o caso, então confia que nessa história as vilãs vão vencer e deixar a mocinha na lama. Otávio liga para Eduardo da recepção do hotel para avisar que está lá. Maricruz aparece e ignora o bom dia do piloto, perguntando para a recepcionista sobre Alessandro Mendonça. A moça conta que ele acabou de sair do hotel. Otávio reclama da falta de educação de Maria Alessandra, sendo que até hoje só a tratou bem e com muito respeito. Maricruz discorda disso, mas sem dizer o motivo. A limusine de Alessandro chega ao cais. Tony observa lá do topo do navio e sai da janela para avisar a patroa. Carola recebe os oficiais do cartório com o contrato e pede que Tony não deixe mais ninguém além de Alessandro entrar no escritório. Maricruz tenta sair do hotel, mas Otávio se coloca na frente dela várias vezes tentando convencê-la a aceitar sua companhia.
Otávio percebe que o senhor que ela está procurando também tem Mendonça no sobrenome, então pergunta se eles são pai e filha. Mudinha volta a sentir dores do parto no quarto. Justa chega com suco e leva um susto ao ver o estado da menina, tentando fazê-la respirar para aliviar a dor e logo saindo correndo para buscar ajuda. Justa avisa Tobias que as dores de Mudinha aumentaram e ela precisa ir para o hospital. Tobias vai chamar o motorista para aprontar o carro e pede para a serviçal preparar Mudinha para descer. Pouco depois, os dois colocam Mudinha no carro, que sai rapidamente rumo ao hospital para ela ser atendida. Tony leva Alessandro até o escritório. Carola relembra o que o empregado deve fazer e tranca a porta para mais ninguém entrar. Alessandro está prestes a vender o cassino. Maricruz alega não ser nada de Alessandro, e mesmo que fosse não precisaria dar satisfações. Otávio insiste mais uma vez em ir com Maria Alessandra. Maricruz reflete que é melhor mesmo fingir uma amizade com Otávio para tê-lo mais sob controle, então aceita ir com ele para o cassino. Mudinha é levada numa maca dentro do hospital para fazer seu parto. Carola conta que facilitou tudo para Alessandro só assinar hoje, pedindo que o escrivão leia para ele o documento de venda dos 80% das ações. Maricruz agradece a companhia de Otávio e avisa que ele pode ir embora, pois ela vai ficar para trabalhar no navio. Otávio se oferece para pagar o táxi e tenta marcar um próximo encontro, mas Maricruz manda ele ir ao cassino se quiser vê-la, como de costume. Otávio segue impactado com a semelhança de Maria Alessandra e Maricruz. Tony impede a passagem da Mendonça para o cassino, então os dois começam a discutir. Ortega revela a Tobias que o parto de Mudinha se complicou e provavelmente eles vão ter que escolher entre salvar ela ou a criança. Tobias se desespera pois está sozinho e Maricruz nem está sabendo que a irmã já começou o trabalho de parto. Maricruz dá um empurrão em Tony e quase consegue entrar, mas ele dá um puxão no braço dela para trás e impede novamente. Maricruz acusa o pau-mandado de ser cúmplice de Carola no que ela está fazendo, mas ele só debocha e garante que ninguém vai entrar no escritório dela. Maricruz dá uma joelhada no saco dele e vence a briga facilmente, correndo para o escritório enquanto grita o nome de Alessandro. O ricaço pega a caneta para assinar a venda, mas todos escutam a mocinha chegando aos berros e tentando forçar a porta trancada. Carola implora para Alessandro não abrir, mas ele deixa Maricruz entrar e as duas discutem. Alessandro só quer que a mocinha vá embora sem fazer mais escândalo e atrapalhar a venda. Maricruz exige que Alessandro não venda para Carola, citando todas as falcatruas que ela cometeu para acabar com o cassino. Carola berra para Tony arrastar a abusada para fora, mas Alessandro não deixa. Maricruz não tem outra opção a não ser revelar a verdade agora, então explica todos os presentes que está fazendo aquela baderna com direito legítimo de herdeira, já que é a filha de Alessandro Mendonça. Alessandro fica incrédulo e muito emocionado. Maricruz jura que é a verdade e estava com medo de contar. O idoso se desmancha em lágrimas. Araceli encontra Eduardo na praia de sempre e comenta que não conseguiu emprego nenhum na ilha até agora, dando a impressão de que tem alguém agindo contra ela para impedir. Eduardo acredita que seja Teobaldo, mas Araceli não acha que ele seria capaz dessa crueldade. Eduardo a chama para morar na capital de uma vez com ele, e agora sim Araceli sente mais confiança para ir, já que Ilha Dourada não está mais servindo para ela. Alessandro roga para Maricruz não mentir dessa forma justo agora, mas ela só pede para o pai ser forte para aguentar essa revelação. Carola pergunta onde estão as provas da farsante, então Maricruz revela que seu sobrenome é Olivares, além de filha de Guadalupe Olivares e neta de Ramiro Olivares. A emoção de Alessandro fica ainda mais intensa com essas palavras. Maricruz acredita que a força do destino juntou os dois e fez Alessandro se encantar pela própria filha porque o sangue dele sentiu o chamado. Carola continua exigindo que a Mendonça mostre provas reais, então Maricruz tira da bolsa suas 2 certidões de nascimento. Alessandro mal consegue ler os papéis com os olhos cheios de lágrimas, mas comprova que Maricruz é Maria Alessandra e a abraça destruído. Mudinha segue sofrendo na sala de cirurgia. Um cirurgião olha para o Dr. Ortega e sinaliza que ainda não deu certo, fazendo o médico sair da sala. Ortega aparece para avisar a Tobias que ainda estão fazendo de tudo para tentar salvar Mudinha e a criança. Carola tenta atrapalhar acusando a Mendonça de falsificar os papéis. Maricruz também mostra ao pai a foto que tem da mãe dela.
Tudo aquilo já é mais do que suficiente para que Alessandro acredite e finalmente coloque um fim ao seu sofrimento de 20 anos longe de sua pequena Maria Alessandra, que agora o abraça bem forte.